Olá, jovens! Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada a todos. Bom, vamos dar continuidade na nossa disciplina de matemática discreta, onde hoje nós vamos entrar mais no campo da computação, associando aí a ideia de autômatos. Bom, por que eu vou falar sobre autômatos aqui? Basicamente, o autômato vai estar aplicando toda aquela lógica que a gente tinha visto nas aulas anteriores. Então, autômato, caso vocês já tenham visto esse nome, talvez vocês estejam associando aí a alguma criação mecânica que, a partir de engrenagens, a partir de algumas peças mecânicas, elas serão capazes aí de criar movimentos ou reproduzir movimentos humanos. Isso daí já foi amplamente aí, analisado ou trabalhado em filmes, por exemplo, que são coisas comuns aí nessa nossa realidade. Bom, só que para a gente, na verdade, o autômato ele vai estar muito mais associado àquele raciocínio lógico ou à criação de modelos que a gente vai precisar programar. Ou seja, pode ou não existir aí esse conjunto de engrenagens, essa parte mecânica nesse nosso sistema. Pode ou não. Por quê? Já que a gente está começando a programar esses dispositivos, não necessariamente a gente vai precisar aí de ter alguma mecânica por trás. Então, o mais importante ou o mais talvez trabalhoso também seja criar aí esses raciocínios lógicos. Bom, para simplificar ou para exemplificar esse caso, nós vamos considerar aí um dos primeiros autômatos que são narrados na nossa história, que é o turco. Qual que é o objetivo do turco, que seria aqui essa representação? Olha, ele é um robô que é capaz de jogar xadrez. Mas não é somente jogar aí, fazer movimentos aleatórios quaisquer. Não. O objetivo do turco é jogar xadrez de forma totalmente automatizada a partir daí das nossas engrenagens, e o objetivo dele, assim como qualquer jogador de xadrez, é ganhar. Então, se a gente está com o raciocínio de ganhar um xadrez, para quem já jogou xadrez, sabe quão difícil ou quão grandes são as possibilidades de fazer movimentos aí, se defender, atacar para conseguir ganhar um jogo. Ou seja, existe uma mecânica por trás, uma parte de engrenagens, de motores e tudo mais, que obviamente seria um pouco difícil. Mas o raciocínio lógico que esse nosso sistema precisa ter para conseguir levar à vitória esse nosso robô, ele é muito mais complicado. E eu exemplifico para vocês essa complexidade a partir daqui dos movimentos em cada um dos cenários. Olha, no primeiro cenário que a gente tem, a gente consegue ver aí uma resolução, uma quantidade de cerca de 20 movimentos no xadrez. Depois, quando a primeira pessoa volta a jogar, as possibilidades elas começam a crescer de forma muito grande. Então a gente teria aí cerca de 400 cenários, depois 8.900 cenários e assim por diante. Ou seja, a lógica para tratar todos esses cenários aqui, ela vai ser bem mais complexa. Ela é muito mais difícil de ser desenvolvida. E aí, o objetivo aqui é mostrar para vocês uma dessas lógicas acontecendo. Então, eu vou falar para vocês como que se ganha no xadrez. Mas, obviamente, não é qualquer ganhar aí nos jogos. É o objetivo aí relacionado ao cheque pastor ou mate do pastor.
onde esse movimento, ou essa sequência de movimentos, que leva somente 4 movimentos, ela tem o objetivo de ganhar e ganhar muito rápido. Então, vamos lá, vamos aprender a dar um cheque pastor. E vocês conseguem aí reproduzir esse cheque pastor com seus colegas. Vamos lá. O primeiro movimento que a gente tem que realizar aqui é basicamente tirar o peão da frente aqui da nossa rainha e do nosso bispo, tá? Então, primeira coisa, tira o peão da frente deles. Depois que vocês tiraram o peão, o segundo movimento, né, depois daí do movimento do nosso adversário, é fazer com que o nosso bispo se desloque aqui para essa posição que é a identificada por C4. Bom, depois deste movimento, esperando aí que o adversário não perceba o que a gente está querendo fazer, obviamente, a gente vai fazer com que a rainha se mova novamente. E ela vai se mover aqui para essa posição, onde ela vai estar direcionada para F7, que é essa posição aqui. Bom, nesse caso, percebam que eu poderia, por exemplo, colocar a rainha ou nessa posição que é mostrada, ou também nesta outra posição aqui que eu marco aqui para vocês. Bom, e por fim, agora é o movimento final, já que são 4 movimentos, é ganhar o jogo. Então, para vocês ganharem, vocês pegam a rainha e colocam aqui na nossa posição final, F7. Perceba que a rainha ela está sendo protegida aqui por nosso bispo, ou seja, ela não pode cair aqui pelo rei. Ou seja, temos aí um checkmate baseado no cheque pastor. Bem tranquilo, bem fácil de ser reproduzido. Bom, qual que é a associação então que a gente tem de toda a matéria que a gente viu até então com esse autômato? Olha, eu poderia dizer aí que a gente tem preposições P e Q, onde a gente tem aí essa lógica, essa ideia de passos que estão acontecendo. Então, nós tivemos o primeiro movimento, segundo movimento, terceiro e até o quarto. Ou seja, nós precisamos basicamente seguir aí algumas sequências de movimentos para conseguir ganhar o cheque pastor. Só que, obviamente, isso daí não é tão simples assim de ser realizado. Por quê? Olha, nós dependemos também de movimentos do adversário. Então, vamos supor aí que o nosso adversário ele percebeu qual que é o nosso objetivo e ele vai se defender desse cheque pastor. Então, uma possibilidade de defesa seria mover aqui esse peão para esta posição aqui. Ou seja, se por um acaso a rainha fosse em direção, ela pararia nessa única posição aqui, ou seja, ela não chegaria no F7. Ou seja, o resultado, o cheque pastor, estaria sendo comprometido. Bom, esse cenário ele significa então que aqueles caminhos que a gente estava propondo, ele vai ser interrompido. Então, se eu falei, olha, sigam o primeiro movimento, o segundo, o terceiro, e aí o nosso quarto movimento ele foi impossibilitado de ser realizado, significa então que nós precisamos criar outras possibilidades para ganhar, que é exatamente isso que o turco precisava fazer. Ele precisava criar possibilidades aí para conseguir ganhar o jogo. Que seria um pouco até estranho vocês criarem aí um sistema que ele consiga basicamente fazer cheque pastor. Se por um acaso a gente tem essa interrupção de movimentos, o seu sistema simplesmente travaria, daria uma tela azul aí do Windows. Então, a gente precisa trabalhar com diversas possibilidades de análise ou de atuação nesse nosso cenário. Então, associando aí essa ideia de autômatos
com o que a gente viu até então, associando aí relacionado à lógica, a gente poderia, por exemplo, indicar aí que os passos eles dependem de condições. Condições aqui A, B, condições baseadas em conjunção, disjunção e assim por diante. Ou seja, o movimento, a mudança de estado, ela está associada, ela está diretamente dependente daquelas nossas operações que a gente viu até então, verdadeiro ou falso. Então eu posso falar, olha, esse movimento B aqui, ele seria falso para a gente. Se ele é falso, então nós precisamos seguir outros caminhos, a gente precisa analisar outras possibilidades para dar continuidade aí no nosso sistema. Bom, para isso, nós damos o nome de inferência, porque a gente vai verificar, a gente vai conferir se alguns caminhos eles existem e são possíveis de serem aplicados. Tranquilo? Bom, na próxima aula nós vamos aí começar a analisar exemplos de sistemas que vão estar aí associados a essa inferência. Então, até a próxima!